novamente, porque eu confiro, mas fica um registro gravado aí, né? Se eu... Ó, Isabelle chegou. A Isabelle já estava aqui? Não, a Isabelle chegou agora. Isso. E a Maia Giovana não... Giovana não entrou, não. Eu falei para ela pedir de novo, calma aí. Tá. Tranquilo. Pediu, entrou. O Vinícius chegou? Não. Tá. E aí eu vou começar também a disponibilizar a minha tela aqui para vocês. É o seguinte, na segunda-feira, a gente deu início aí, né, ao processo da reforma protestante, como resultado, né, de uma mudança de mentalidade, né, de mudança na estrutura econômica. Peraí, deixa eu resgatar, permitir Vinícius. Mudança na política econômica, na política social, né, aquela coisa do dinamismo, do espírito crítico, da vida urbana, e a gente falou dos impactos disso na religião. Esses impactos, começando na Alemanha, né, com Martim Lutero, Alemanha que não existia enquanto país, né, nos vários reinos, vai acabar abrindo aí um precedente e novas religiões cristãs vão surgindo. Coisas importantes para a gente gravar, né? Qual é a proposta básica, o princípio fundamental do luteranismo? A salvação pela fé. A Bíblia, um livro de livre interpretação, tá? E aquela ideia de fazer as missas na religião nacional. Aí vamos para o calvinismo, né? Começa na Suíça e ganha força, né, na França. Depois eu vou mostrar um mapa para vocês verem a área de atuação, de expansão dessas religiões. O calvinismo, o ponto forte, a predestinação. Peraí. A Maria Isabel já estava aqui. A predestinação e a valorização do trabalho como forma de se aproximar de Deus, o lucro visto como uma bênção, né, rompendo com aquela ideia da usura, né, aquela coisa do pecado. Então, isso atendeu muito aos interesses burgueses, aos comerciantes, aquela pegada capitalista que a gente já está definindo aí. E então você vai ter esse movimento. Na Inglaterra, foi a última coisa que a gente falou, a gente viu o oportunismo do rei da família Tudor, Henrique VIII, que consolida o absolutismo ao criar uma religião em que ele se tornava também o chefe supremo, né, o representante maior. Então, passa a ter o Henrique VIII ser um líder que controlava a política, a economia, a sociedade, a cultura e agora a religião, banindo a Igreja Católica, se apropriando dos bens dessa igreja, e esse modelo do anglicanismo, ele ainda está na Inglaterra até hoje, com a diferença que hoje não é proibido a presença de outras religiões. E aí, desde já vamos comentar um pouco de por que o anglicanismo ele não se espalha, né, como as demais religiões, o calvinismo e o luteranismo, porque é algo que atendia muito o interesse daquela sociedade inglesa, né, a figura do rei como líder religioso, os interesses econômicos, a apropriação dos bens da igreja, é algo que beneficia, né, o povo britânico.
outras pessoas que quiserem se converter ao anglicanismo, né, vai ter como líder que hoje é a rainha da Inglaterra. E aí aquela coisa assim, o que, que o anglicanismo tem para te oferecer? Lembrando que quando ele foi criado, ele foi uma mistura do calvinismo com o catolicismo. Por que da conveniência da mistura dessas duas religiões? Catolicismo porque já era cultura, né? Muitas práticas, muitos valores, aquela coisa da tradição, então ficava de fácil absorção manter alguns padrões, alguns valores dos súditos, dos fiéis. E o calvinismo, porque aí você traz toda aquela valorização do lucro, né, de quem não trabalha, se afasta de Deus, né, uma figura que não merece perdão, não merece salvação, a ideia da predestinação, a ideia de que a Inglaterra nasceu para ser uma potência. Isso é tão sério, gente, porque a colonização inglesa na América vai trazer essa cultura religiosa quando os colonos vierem. E o que, que você vai ter na formação dos Estados Unidos, na expansão do território? O sentimento do destino manifesto, né? Um povo, né, nasceu abençoado por Deus, nasceu para conquistar um futuro né, destinado aí ao sucesso, à dominação. Então, você vai ver muito dessa característica religiosa inglesa, né, nos colonos americanos, fazendo parte até hoje dessa concepção, né, de um povo conquistador, um povo de sucesso, um povo predestinado, e ainda tem essa presença aí. Então, predestinação para o calvinismo, salvação pela fé do luteranismo, nada para o anglicanismo, porque ele copia as outras duas religiões, então ele mistura as coisas, mas a consolidação do poder. E aí, o que, que você tem diante desse quadro? Esses reflexos aí, ó. Rompeu a unidade cristã, então agora você tem múltiplas igrejas cristãs, né, acabou com o monopólio da Igreja Católica, enfraqueceu a autoridade supranacional do Papa. O que, que é esse poder político do Papa? Esse Papa que influenciava em questões dos demais países. Nós vamos ver, por exemplo, o Papa assinando os acordos, quando a gente, né, voltar a falar aqui das grandes navegações, a bula, primeiro acordo feito entre Portugal e Espanha, é a bula intercétera, né, bula papal, o Papa ali como mediador, né, dos processos, né, como grande líder político, interferindo nas questões. A Inglaterra baniu essa influência, né, e isso vai acontecer em todos os outros lugares onde o catolicismo deixar de ser a religião oficial, a religião predominante. Então, vai haver um enfraquecimento desse poder político do Papa sobre os demais países da Europa. Aí o fortalecimento do poder real, o Henrique VIII é um exemplo clássico disso. As práticas capitalistas, muito em função do calvinismo, que valoriza o lucro, o trabalho, a ideia de que a riqueza é porque eu sou predestinado, você é pobre é porque você está predestinado a isso. Então, essa coisa, né, de algo mais definido por Deus e menos pelas relações econômicas de exploração entre as pessoas. E essa mudança que a própria Igreja Católica vai adotar, que cultos na língua nacional, coisa que até então era só em latim. Mas, para a gente não achar que a Igreja Católica está morta, né, diante de tanto movimento de ruptura, perdendo tantos fiéis, a Igreja Católica, ela se organiza ainda no século XVI, e a alta cúpula da Igreja, o Papa, os cardeais, aquele pessoal, né, realmente que tem o poder da decisão, eles se reúnem na cidade de Trento. Cidade de Trento, né, por isso a gente vai ter o chamado Concílio de Trento, que é esse encontro dos membros da Igreja Católica, e o tema é exatamente esse: o que fazer, né, diante dessa perda de fiéis. Ivana, Sim. a Giovana pediu. A Giovana pediu e eu não ouvi. Tá, coitada, Giovana hoje está sofrida. Giovana.
A Giovana agora está dentro. Certo, Giovana? Aí, chegou. Aham, obrigada. Por nada, eu não fiz nada. O Bernardo também chegou, gracinha. Hoje não vai nem um nome para Kelly. E só retomando aqui, que é a reação da Igreja Católica quanto a esses movimentos que estão tirando os fiéis, que estão colocando em dúvida os valores, as práticas, a autoridade do Papa. As críticas eram muitas, né? Muitas, e muitas com razão, pelo despreparo, pela corrupção, né, pela condenação de práticas que passavam a ser rotina na vida daquelas pessoas, como comércio, como lucro. Então, eles se reuniram na cidade de Trento e de lá tomaram decisões muito importantes. Entre as decisões tomadas, negar a doutrina protestante, ou seja, a religião cristã é a católica. Nada fora da Igreja Católica representa, pode passar a mensagem, né, cristã. Então, nego que calvinismo, anglicanismo, não reconheceremos. Manter a doutrina e os dogmas. O que são dogmas da Igreja Católica? Aliás, o que são dogmas, né? Independente se é da Igreja Católica. São verdades absolutas, que não aceitam contestação. Você quer ser um católico, né, você entra para a igreja e reconhece aquilo que está sendo passado. Ah, mas e se... Não, né? É o obedecer, o ouvir, o compreender. Ah, mas não tem lógica. Fé não tem que ter lógica, tá? Então, você tem ali que aceitar os dogmas, as verdades absolutas dentro da Igreja Católica. Agora, quanto ao mau comportamento dos padres, aí foi necessário criar os seminários, porque muitas coisas eram propostas, como o celibato, a dedicação, e nada disso estava acontecendo na prática, né? Escândalos atrás de escândalos, inclusive na alta cúpula da igreja. E aí vem os seminários, onde, até hoje, para se formar como padre, você passa por um estudo muito rigoroso, você passa por um critério de seleção, né? Não é qualquer um que dá conta hoje de passar pelo seminário e se formar como padre, né? São muitas as etapas, são muitos os estudos, você está sendo avaliado o tempo todo para ver se você, né, consegue manter aquela castidade, aquela dedicação. Então, muita gente que entra no seminário não conclui, né, pelo rigor que passou a ser a formação dos padres, na busca agora de austeridade, de comprometimento. E entre as práticas mais condenadas da Igreja Católica naquele momento é o fim da venda de indulgências. Então, agora não tem mais venda nem de pedacinho do céu, nem de perdão, né? A coisa agora ela vai tomar um outro rumo, né? A Igreja Católica vai continuar recebendo contribuições materiais, através de dízimo, através de pagamentos de serviços, como acontecem os pagamentos hoje ainda, mas não mais por esse abuso que era vender o perdão, né? E aí essa coisa é proibida. Agora, gente, você sabe que ideia é uma coisa complicada, né? Vai que você lê uma coisa e se identifica com aquilo, vai que você concorda com a crítica que está sendo feita pela Igreja Católica, contra a Igreja Católica. E aí, o que também foi decidido lá no Concílio de Trento? Eles fizeram uma lista de livros, que a gente chama de índex, que católico não poderia ter, não poderia ler, né, deveria se desfazer desses livros. Que tipos de livros? São livros críticos, são livros que, por exemplo, divulgassem doutrinas do luteranismo, do calvinismo, né, ou que trouxessem críticas mais contundentes contra a Igreja Católica. Então, eles fizeram aquela seleção que era para também dar uma desacelerada aí,
né, nessa cabeça crítica, nesse questionamento de valores, né, dentro da instituição, é um pouco do cala a boca e obedece. Não pode ficar reclamando, discutindo, ali você tem mais é que ouvir do que falar. Agora, além de tudo isso, para compensar a perda de fiéis, você está vivendo ali no século XVI, período da expansão marítima, e a igreja vai ser uma apoiadora desse movimento, até porque nos navios, né, que vão se jogar aí nessa aventura, atravessar o Atlântico, contornar a África, e seja lá mais para onde eles resolverem ir, padres vão estar presentes. Por quê? Em caso, né, de descoberta de novas terras, contato com novos povos, esses padres vão ter a missão de catequizar os nativos. Para isso foi criada essa companhia especial, ela é dedicada a esse movimento de catequese, né, de viajar junto com os navegadores para as novas terras. Então, tem que ser padres bem preparados, e essa turma vai compor a Companhia de Jesus. Agora, de quebra, ainda teve algo que na Idade Média era muito usado, tá? Para quem já viu, fica a dica, o filme O Nome da Rosa, ou Em Nome de Deus, que são filmes que contam histórias da Idade Média, mostrando a força e o poder da igreja, e que vocês também, nesses filmes, conseguem ver poder do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. A igreja, ela passa, na época, principalmente da Idade Média, queimava as mulheres, condenando de bruxaria, determinava castigos físicos para pecadores, e essa ação do tribunal, ela volta a ter uma presença forte, né? Aí você fala assim, mas por que isso? Porque é uma forma de intimidar, né? Nem toda a palavra basta para convencer o outro a se comportar dentro da igreja, a ficar dentro da igreja, não ler os livros que eu proibi. Então, a presença de um tribunal punitivo, que julga, né, que tem o poder ali da vida e da morte das pessoas, era também uma forma de intimidar os fiéis para que eles não quisessem fugir da curva ali e manter-se dentro das orientações. Então, esse movimento da Igreja Católica, a gente chama de contra-reforma, e fica atento para a grafia, né? Olha como é que a gente escreve agora contra-reforma. Quando você pega os livros e os textos mais antigos, era diferente, era separado, tá? Vai a dica. Bom, aqui só para vocês terem noção, para eu não perder também o meu horário aqui, as áreas de influência das novas religiões. O luteranismo, ele tem essa pegada aqui do norte da Europa, e aí, né, ganha força nessas áreas que tem esse destaque para o verde. A área mais central aqui da Europa é o calvinismo, e, conforme a gente tinha comentado, o anglicanismo, ele se limita ali àquela área de domínio do rei inglês, tá? Então, o reino todo ali, ele é obrigado, submetido ao anglicanismo, mas o anglicanismo não tem força fora desse domínio aí do rei inglês. Aí essa é a área de expansão. Daí a Igreja Católica se colocar preocupada e reagindo. Agora, também quero destacar aqui a situação de Portugal e Espanha, olha que legal. Eles se mantêm fervorosos, fiéis, dentro do catolicismo, né? Mesmo a influência ali, se propagando, Espanha e Portugal, vai levar muito tempo até que outras religiões tenham espaço ali. Mas mesmo hoje, se você visita esses países, a tradição católica, ela é muito forte, tá? Só para comentar. E a gente está falando, né, de um mundo da Idade Moderna, está mexendo com tudo, está mexendo na política,
está mexendo na religião, né, no comportamento das pessoas. Nossa, como mexemos na cultura, né, da forma de se expressar, das obras de arte, dos livros, mexeu com tudo. E a economia, ela está em diálogo com todo esse movimento. O mercantilismo, ele é um reforço importante para o absolutismo dos reis. Por quê? O que vai ser o mercantilismo? Ele, inclusive, antecede o mercantilismo. Ele antecede o capitalismo. Como? Ele é uma economia, ele é um sistema que ele é baseado no lucro, na atividade comercial, mas o que vai diferenciá-lo do capitalismo de forma assim, bem marcante é a intervenção do rei, do Estado na economia, o controle, né, do quem vai fazer o comércio, onde vai, o que vai ser comercializado, a maior parte do lucro fica com quem? Com o Estado, com o rei, né, que é o maior representante ali desse período. Então, o que é o mercantilismo? Medidas econômicas adotadas pelo Estado, que através de uma rigorosa intervenção, visava o fortalecimento e enriquecimento do Estado com a obtenção de ouro e prata. Sabendo disso aqui, ó, né, que é o padrão de riqueza na época, olha essa pegada importante. Padrão de riqueza para mercantilismo, né? O que define como uma pessoa rica, como um país rico? Ouro e prata, né? A acumulação de ouro e prata. Por isso, nós vamos ter o chamado metalismo. Ouro e prata eram as moedas do período, né? E a ideia nesse momento é que quanto mais ouro e prata um país acumulasse, né, tivesse, mais rico e poderoso ele seria. Então, para que um país adquira ouro e prata, nós vamos ter as chamadas princípios básicos, né? São formas de você conseguir acumular o ouro e a prata, tá? Que são os padrões de riqueza desse momento. Então, vamos lá. Primeira coisa é o protecionismo alfandegário. Vão criar tarifas para que os produtos vindos de outros países se tornem mais caros do que o produto nacional. Para que você tenha um produto nacional, era incentivado o desenvolvimento de manufatura, quer dizer, nem todo governante teve esse tino, né? Mas nós vamos ver a França fazer isso, a Inglaterra fazer isso, a Holanda fazer isso, Espanha e Portugal não, mas a ideia de que ter um produto nacional impede que você compre o produto que vem de fora. Por quê? O produto não é padrão de riqueza. O dinheiro que você paga por algo que vier de estrangeiro, olha, vai entrar o produto, vai embora o seu dinheiro. A gente chama isso de balança comercial deficitária. E você precisava de uma balança comercial o quê? Favorável, né? Você precisa vender mais, por isso precisa ter uma indústria nacional, algo que produza, que seja interessante para os outros quererem comprar, e aí, ao mesmo tempo, abastecer o seu mercado interno, né, estimulando as pessoas a consumirem o produto nacional, evitando a compra do estrangeiro. Aí, ou seja, o que é uma balança comercial favorável? É você exportar mais, vender mais e comprar menos, certo? Isso é a balança comercial favorável. Uma coisa, mas nem todo mundo vai ter essa oportunidade, né, que também era uma forma de conseguir ouro, prata, riqueza, era ter colônia. E Portugal e Espanha saem na frente, porque eles navegam primeiro, vão chegar na América. Portugal, além da América, ainda vai ter território enorme na África, né? Mas colônia não foi algo que todos os países europeus conseguiram, mas uma colônia nunca era um problema, ao contrário, ela era sempre uma forma de lucro. Aí eu vou dar 2 exemplos clássicos. A Espanha descobre a América e acha toneladas de ouro, porque aí chega lá nos astecas, né? Os maias já estavam meio que desaparecidos ali, mas chegam nos incas, todas as 3 grandes civilizações que a gente sempre destaca aí, os povos pré-colombianos,
com a riqueza de ouro, de prata. Então, a Espanha só tinha o trabalho de ir lá buscar e guardar. Portugal, quando colonizar, não vai dar a mesma sorte. Portugal leva mais de 160 anos para achar ouro no Brasil, né, no momento em que ele coloniza. O Brasil é descoberto em 1500, mas oficialmente começa a ser ocupado em 1530, mas vai passar mais de 160 anos até o povo entrar, descobrir ouro. Isso foi um problema? O Brasil deixou de ser interessante? Claro que não, né? Porque não dava prejuízo, não gastava dinheiro, não investia em nada aqui, aí eles buscavam outras formas de tirar dinheiro na colônia. Primeiro tiraram o pau-brasil, quando achou que estava pouco, resolveram plantar a cana. A colônia sempre serve para alguma coisa, né? Ela nunca é um tempo perdido. E qual é a característica desse processo aí? É o exclusivo metropolitano. Só a metrópole tem o direito de explorar a sua colônia, tá? O que a colônia vai ser, então? Fornecedora de matéria-prima, fornecedora de produtos, consumidora de produtos da metrópole. Por isso, era proibido produzir manufatura, por exemplo, no Brasil. Ninguém pode fazer o tecido, tem que comprar o tecido que os portugueses vão trazer para vender para a gente, né? Porque aí vem lucro dos portugueses, o preço está mais caro. A colônia é um quintal, é uma área de exploração. Toda a colônia foi de exploração dos espanhóis, dos portugueses, sim, mas nós vamos ver casos, né, bem diferentes de quando os ingleses ocuparem parte da América, né, que eles invadem um pedaço da América do Norte, colocarem lá suas 13 colônias, nós vamos ver que a região, as colônias do norte, as colônias do centro, dominada pelos ingleses, no pequeno território, né, que eles ocupam, elas vão ser de povoamento, porque a metrópole não está nem aí para o que está acontecendo lá. Né? A Inglaterra vivendo seus conflitos internos, decapitando Carlos I, Revolução Inglesa, pau tá quebrando na Inglaterra, e as colônias ficam deixadas de lado, a chamada negligência salutar. Então, nem toda colônia foi de exploração. Nós vamos ter também modelos de colônia de povoamento. Poucas, mas teremos. Mas não será nosso caso agora, porque a gente está em pleno mercantilismo, acumulação de ouro e prata, eu quero mais explorar. E aí, o que acontece agora? Os países fizeram lá cada um com a sua realidade. Investiram na produção nacional, tentaram melhorar a sua balança comercial, tentaram ter colônia, criaram leis protecionistas, cada um buscando a melhor estratégia para acumular o ouro e prata. Aí agora vem a segunda parte do processo. Uma vez que você conseguir ouro e prata, o que você faz com ele? E aí a gente vai dividir os países em grupos, né, nas chamadas formas ou tipos de mercantilismo. Um tipo clássico, né, que é de Portugal e Espanha, é o metalismo ou bulionismo, que implica na pura e simples acumulação. Né, você imaginar que os palácios do rei... Eita, peraí, desculpa aí. Os palácios do rei deviam ter salas só para guardar o ouro em barra que chegava das colônias, né, que era fruto da atividade comercial. Espanha e Portugal tiveram esse acúmulo, né, quase burro, do ouro e da prata. Por que quase burro? Peraí que já vai falar da França. Porque Portugal e Espanha, todos dois tinham colônias muito distantes, né, que tem que atravessar o Atlântico. E os governantes dos dois países, eles entenderam que não deveriam gastar com tecnologia, na construção de novos navios, da produção da manufatura, aquela coisa assim do murrinha, ganha dinheiro e guarda. Mas está com problema naquele setor. Não vamos gastar dinheiro, né? Vamos pensar algo, gasta só um pouquinho, remenda o navio, mas não faça outro navio.
né, pensando que aquilo duraria período mais longo. Não é fato, né? Nós vamos ver que no período em que os portugueses tentavam usar os seus próprios navios para transportar o açúcar brasileiro para a Europa, né, vem aquela máxima, quase que o mar fica doce. Por quê? Porque os navios portugueses viravam, né, navios velhos, navios despreparados, uma carga muito pesada, falta de treinamento da equipe, e aí quando Portugal precisou de novos navios, porque viu que estava perdendo, né, muito da carga do açúcar, Portugal tinha duas opções, ou construir e finalmente investir nos navios, para ter uma frota capacitada, ou alugar. E aí os portugueses pensaram, o que vai ficar mais barato agora, assim, né, nesse momento? O aluguel. Alugaram, né, fizeram um acordo com os holandeses, que durante décadas fizeram o transporte do açúcar, né, do Brasil para a Europa. Quando você avalia isso a longo prazo, os portugueses acabaram tendo perdas. Professora, Sim. professora, Repete. você está falando da parceria de Portugal com a Holanda e tal, mas tipo, a Holanda chegou a tomar até algum estado aqui no Brasil, tentando tomar o território? Mas foi, boa lembrança, mas isso foi ao longo da história, quando as relações econômicas entre os dois países estavam já desgastadas. Foi durante o período da União Ibérica, onde Portugal e Espanha se tornaram um único país. Aí o rei, né, que vai ser o governante de Portugal e Espanha, Filipe II, ele também quer ter o domínio sobre a Holanda se recusa a aceitar essa anexação do território, e aí o Filipe II proíbe os holandeses, é um castigo, é picuinha, né, de continuarem com o comércio do açúcar, e é nesse momento que os holandeses, então, resolvem ocupar terras no Brasil. Tentaram no Rio de Janeiro, não deu, mas vão ser felizes lá no Nordeste. Ficaram 24 anos e depois o pau quebra, insurreição pernambucana, e vamos expulsá-los. Mas, como a gente está falando, assim, de um começo de movimento, num primeiro momento, você tem a parceria de Portugal com a Holanda, muito em função disso, de que Portugal prefere guardar o dinheiro a investir nos seus próprios navios e buscar uma alternativa que, aos olhos do governante, pareceria mais barata, tá? Então, é um acúmulo burro, porque não investe nas manufaturas, não investe em tecnologias, e com o passar do tempo eles vão pagar caro para ter o serviço dos outros. Isso acontece com a Espanha. Acúmulo de metal precioso sem um investimento efetivo, chamamos isso de metalismo ou bulionismo. Agora, muito mais esperto serão os franceses, né? Os franceses vão ter ali, na figura do primeiro-ministro Jean-Baptiste Colbert, uma proposta fantástica para a economia. A França não teve muito espaço para ter colônia, né? Pelo Tratado de Tordesilhas, tudo era português ou era espanhol. Então, os franceses eles tiveram que invadir ou atuar na pirataria, aquela coisa do saque, né? Os piratas franceses são famosos na história ao lado dos ingleses, e ali eles buscavam formas de também conseguir, né, seu espaço nessa economia, né, do ouro, da prata. Mas todo mundo sabe que saque, assaltos, isso não garante uma prosperidade. Isso não é certo. Dá certo hoje, amanhã não dá. Não posso viver de pirataria. Então, foi quando o Jean-Baptiste Colbert, primeiro-ministro francês, ele propõe que fosse investido em algo que outros países não tinham investido, que é produto de luxo. Então, seriam produtos muito caros, que atenderiam a classe muito especial, a turma do dinheiro, ou seja, nobreza, alta burguesia, mas também seriam produtos com uma qualidade, assim, surreal. E aí você tem que esse processo ficou conhecido como
colbertismo ou industrialismo. Ele foi específico da França, tá? É aquela coisa assim, de você, né, uma dama, comprar um vestido para uma festa francês. Esse é um vestido que eu sei que eu vou na festa e não vai ter outro igual ao meu, né? Ele vai ser feito para mim, uma joia, né? Agora, tudo tem um preço, e o preço é caríssimo, né? Nesse período, a França, ela começa, e até hoje, né, a ser uma referência de moda, de luxo, de sofisticação, né? Um exemplo também aí bem conhecido, os perfumes franceses, como são caros, como são pequenos, nos seus frascos, tudo isso supervalorizando aquele produto, porque tem uma qualidade, e não é para todo mundo mesmo, imagina, se é para todo mundo sair ali com perfume francês, ele fica barato, assim, então, é aquela peça cara, focada ali para um grupo de ricos. E tinha muita gente ficando rica, né, gente? O comércio estava se expandindo, a burguesia vivendo os prazeres, lembra lá do hedonismo, que eu quero ter uma roupa legal, eu quero cheirar bem, eu quero ficar bonitinho. E aí, né, tudo tem um preço. O luxo tem preço. E os franceses vão ser os fornecedores desses produtos de luxo para essa rica burguesia, para a nobreza. Então, colbertismo ou industrialismo. E um outro tipo também que merece destaque é o comercialismo. Esse, gente, para mal dos pecados, vai acontecer também em dois países, e por isso vai fazer desses dois países rivais. Holanda e Inglaterra, eles oferecem o mesmo tipo de serviço. Qual é o serviço? Frete. Né? Eles vão fazer uma marinha mercante muito, muito eficiente, muito capacitada, e eles vão, então, oferecer para transportar produtos para os outros. Caso do açúcar brasileiro, que os portugueses não conseguiam buscar, eles resolveram. Eles tinham Holanda e Inglaterra. Escolheram a Holanda. Né? Mais barato, mais em conta, mais interessante. E aí, eles disputavam o mercado. Não raro, eles entravam em guerra justamente por disputa de mercado. Os holandeses, eles chegaram a ficar conhecidos na história como os carreteiros do mar. Tá? Agora, a Inglaterra, ela não ficou só nisso de transportar. A Inglaterra, ela é mais dinâmica, né? Ela tem essa marinha poderosa, que ela também vai desenvolver, vai fazer propaganda. Né? Quando na história da Inglaterra a gente tiver o Oliver Cromwell, ele é o bicho, ele vai fazer os atos de navegação, criando uma certa exclusividade para só parar nos portos ingleses, navios ingleses, ou navio que estivesse comercializando com a Inglaterra naquele momento. Se o país não tivesse navio, ele era obrigado a contratar os navios ingleses para fazer o transporte, óbvio, pagando pelo produto, pelo navio. Então, a Inglaterra, ela é oportunista, ela é uma boa administradora, ela também vai investir na indústria têxtil, e a indústria têxtil da Inglaterra, claro que ela não compete com a francesa, não é a mesma pegada. Um é para os ricos, é caro, a produção têxtil inglesa, ela oferece produto para todo mundo. Claro que tem coisa chique, bacana, olha a palavra, chique, é de origem francesa, algo sofisticado, mas ela não está muito ligada só a esse grupo pequeno, seleto, ela quer vender, e todo mundo tem que usar roupa, e todo mundo tem que ter muita roupa, e aí oferece diversidade de preço, de qualidade, de produto, né, e tudo isso vai dando à Inglaterra uma reserva de dinheiro, de capital, não raro, né, não por acaso, ela também vai ser o berço da Revolução Industrial, muito em função dessa produção. E a primeira indústria que vai nascer na Inglaterra, ela é o quê? Indústria têxtil, que é a produção de tecido. Né? Nós vamos ver a Inglaterra fazer acordos bizarros com Portugal, por exemplo, o Tratado de Methuen, nós já falamos disso, onde ficava combinado que
tecidos ingleses entrariam em Portugal sem pagar impostos, e vinhos maravilhosos portugueses entrariam na Inglaterra sem pagar imposto. Só que, quando você olha o consumo de vinho e de roupa e de tecido, é muito maior o consumo de tecido. Portugal, que já estava devendo à Inglaterra, né, na separação lá no final da União Ibérica, a guerra de restauração, com esse acordo, piorou demais a situação. A balança comercial de Portugal, ela ficou deficitária. Entrava mais tecido inglês do que saía vinho português. Então, a Inglaterra, ela soube fazer bons acordos, foi esperta em investir em vários segmentos, e sua maior rival naquele momento, Holanda. Aqui só um resumo geral, tá? Portugal e Espanha, bulionismo, França, colbertismo, Inglaterra e Holanda, comercialismo. Tá? Aqui só uma síntese de tudo. E, para a gente fechar essa parte, eu tenho até que hora, gente? 12h40? 12h40. Ah, então é por isso que são 12h38, tá? Só retomando que a expansão marítima, que a gente já viu, ela faz parte desse contexto, né, desse movimento de busca de matéria-prima, de busca de ouro, de prata, né, de acesso aos produtos, mas aí eu dou esse foco com mais detalhe no nosso próximo encontro, ok? Para respeitar o horário de vocês. Vou parar a gravação aqui. Peraí.